bem? Chegaram por aí? Oi, entrando. Eu sou Fátima, nas redes sociais eu vou aparecer como Fatinha Rosa. Eu tenho 67 anos, recém-completados, sou advogada, casada com a Maria Rosa. Hoje a gente está comemorando 39 anos juntas, não de casadas, 39 anos juntas, fiz carreira no Ministério Público do Trabalho, já sou aposentada e hoje como advogada eu estou mais na militância. Atualmente eu sou a presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero aqui da cidade de Atibaia e me dedico bastante a participar dos eventos relacionados com a comunidade LGBTQIA+. Meu nome é Maria Rosa Nascimento Rabelo. Eu sou professora já aposentada também. Inclusive eu tenho 66 anos. Adoro artesanatos, adoro mexer com tudo. Então eu pinto alguns quadros, adoro fazer de tudo que você pode imaginar. Acompanho Fátima em tudo que ela se arrisca de militância, não é? de eventos. Meu nome é Sandra, mais conhecido como Sandra Simeão. Eu tenho 53 anos, muito bem vividos. Sou produtora cultural. Estou produtora cultural, né? Porque eu já fiz tanta coisa na minha vida, já me desempenhei tantas funções, fiz tanta coisa, mas agora eu me sinto num lugar assim, numa profissão que realmente acho que eu procurei a vida inteira, né? Eu me entendo como uma mulher mais velha hoje, uma mulher pansexual, uma mulher que tem relação com uma mulher hoje, mas já tive outros tipos de relações. Eu falo pan porque, assim, me atrai qualquer tipo de pessoa, mas já fui a heteronormativa, preconceituosa, LGBTfóbica, e eu acho que essa construção foi se dando ao longo da minha vida, com descoberta e com letramento. Estou com o nome de Marco César, ou em alguns espaços de militância, César Gomes. Sou formado em serviço social, fiz pós-graduação em arte e cultura brasileira, 62 anos, há 3 anos doutor honoris causa, passista da Escola Tom Maior, avaliador de carnaval do estado de São Paulo, divorciado, tenho 2 netos e agora está para chegar a 3ª netinha. Eita, bom. Gente, por favor. Eu sou Alexandra Pericão, eu sou advogada e artista. E durante a vida inteira fui tocando essas duas pontas, né? Eu tenho 54 anos, estou morando aqui em Cotia, nasci em São Paulo. Branca, cisgênero, minha orientação sexual, por incrível que pareça, ainda está em investigação aos 54, porque até então eu me classificava como bissexual, de repente essa galera nova me traz uma nova possibilidade, que talvez a pansexualidade. Então, é tudo muito novo ainda. Oi, gente, bem-vindos. Meu nome é Kabila Aruanda, eu tenho 53 anos, eu sou uma travesti não binária, moro aqui no Caputera, em Cotia. Eu fiz a minha transição de gênero para a Kabila aos 50 anos de idade, no meio da pandemia, no meio daquele triste momento que a gente viveu e ainda vive, né, os resquícios dele. Depois de um processo longo de investigação, né, eu era uma bicha ursa,
E depois de 5 casamentos e uma série de questões na minha vida afetiva tão complexas, eu parei tudo para me investigar, né? E dali nasce a Kabila, né? Eu sou figurinista, sou estilista, sou ialorixá, tenho um terreiro, uma casa de axé, há 23 anos, no mesmo lugar onde moro, e tenho meu ateliê também. Já trabalhei também com performance, audiovisual, ganhamos um edital de cinema, lidero um grupo de artistas. Hoje em dia também faço um trabalho de voluntariado aqui no bairro, né, que é bem importante para mim. Fazer a transição dentro desse bairro teve lá suas complexidades, mas eu acredito muito que a arte transforma, né, nos transforma. Eu nasci em 1970, né, em Florianópolis, que ainda, até hoje, é um lugar complicado. A minha mãe, ela tinha umas crises muito complexas, então, aos 5 anos, eu lembro que eu fui espancada, eu fui muito espancada pela minha mãe, assim, era algo muito recorrente. Meu pai, em função da situação econômica, ele era extremamente ausente. Meu pai era uma pessoa que trabalhava de manhã, de tarde, de noite, trabalhava durante as férias. E mesmo assim, né, dentro da minha infância, eu conseguia tempo, né? Quando a minha mãe saía de casa, por exemplo, eu pegava um maiô, ela tinha um maiô que eu amava. Eu adorava aquele maiô. E eu adorava a Mulher Maravilha. Então, eu ia para frente do portão, porque eu queria também conviver com, né, com os meninos do bairro, com as meninas do bairro, com as pessoas do bairro. Minha mãe proibia bastante, porque eu já era uma pessoa muito fora da curva. E aí eu botava aquele maiô dela, botava uma toalha na cabeça, um óculos e começava a girar que nem uma louca para me transformar na Mulher Maravilha. Mas realmente foram muitas violências. E a escola que eu estudei 2 anos, os 2 primeiros anos, ela era uma escola municipal, num bairro também afastado, bem violenta, bem complexa. E ali eu fiz uma certa escolha, óbvio que não consciente, de gênero. Para eu me safar, eu já tinha apanhado tanto até então, até os meus 7 anos, eu já tinha apanhado tanto que eu resolvi, peguei uma amiga minha, nos transformamos em namorades e eu saía com ela da escola, de mãos dadas, e isso me livrava. Então, ser menino naquela época me livrava das surras na escola. Aí pulando para a militância, nessa época eu conheci uma amiga minha lésbica, que era de Prudente, estava morando em São Paulo. Eu fui visitá-la e ela falou: César, eu estou indo na casa do meu pai de santo, quer dar um pulo lá comigo? Eu falei: legal, não estou fazendo nada, vou. Aí eu fui na casa, nesse lei, que era o pai Francisco de Oxum, e aí me apresentou ele. Depois da conversa, tudo, ele falou assim: venha trabalhar comigo que eu estou precisando de um secretário aqui. Que eles tinham fundado o GECAIDS, que é Grupo Especial de Candomblé AIDS, por conta de materiais cortantes que usava no candomblé. Então houve essa preocupação de trabalhar a questão de prevenção dentro dos terreiros de matrizes africanas. Eu estou super atarefado aqui, não estou dando conta das coisas da militância e você me parece ótimo para ocupar esse papel. Então eu fiquei sendo o secretário do GECAIDS. Aí pelo GECAIDS eu participei de um encontro, o primeiro encontro estadual de ONGs que trabalham com AIDS. Em janeiro do ano seguinte, então eu participei do primeiro EBGLT, que é o Encontro Brasileiro de Lésbicas e Gays e Travestis, que foi em Curitiba, onde a gente fundou a ABGLT. Aí eu tomei noção de quanto era forte
a militância espalhada pelo Brasil todo, né? Nós estávamos lá em 40 ativistas. O encerramento se deu com uma caminhada no centro de Curitiba. Em dado momento, tinha um ativista do Grupo Atobá, do Rio de Janeiro, né? Ele era tenor, e aí ele cantou o hino nacional em cima de um carro de som lá. Eu falei, nossa, aquilo mexeu com a minha cabeça. Eu falei, São Paulo precisa ter isso, São Paulo precisa ter uma caminhada. E depois eu venho para São Paulo. Aí venho para São Paulo, fico 10 anos morando praticamente no centro de São Paulo, que foi algo muito complexo para mim, né? Depois de a distância entre o que era Florianópolis naquela época e o lugar que eu vivia e São Paulo era algo realmente muito surreal. E em função do sagrado, né, eu abro a minha casa de axé, depois de um ano de umbanda, 6 anos de candomblé, eu abro minha casa de axé e venho para o Caputera, que eu nem conhecia o bairro do Caputera. Até então me definia como uma bicha ursa. Então, para o entorno era isso, era uma bicha feminina que chegou aqui e que tinha um terreiro, né, num lugar que é bastante evangélico. Então, comecei a ocupar esse espaço, né, não deixa de ser uma militância também. E aos 50 anos eu transiciono, e aí me reapresento para o bairro inteiro de novo. Eu sou a única travesti aqui da região, pelo menos até onde eu sei. Bom, com relação ao ativismo, eu diria que é uma coisa muito complicada, delicada, exatamente por estarmos numa cidade do interior. Eu comecei com isso através da UAB, quando eu soube que a UAB ia constituir uma comissão de diversidade sexual e de gênero, eu falei, tô lá, eu vou lá, vou correndo, me candidatei e fui. Então, fui até mesmo sem ter muita ideia do que seria possível fazer. Permaneço na comissão, estou presidente. Confesso que não é um trabalho que ele me satisfaça. Por quê? Porque a gente está muito limitado. A gente tem uma instituição por trás que não nos permite ter uma amplitude muito grande de movimentos. Nossos movimentos eles ficam dependentes de uma aprovação, de poder fazer, de não poder fazer, enfim. Mas dentro dessas limitações, eu estou sempre disponível, eu atendo muitas demandas individuais. Na verdade, eu acho que eu atendo muito mais individuais do que coletivas, que são pessoas que pegam meu telefone, pedem meu telefone, me ligam, me pedem uma orientação, o que elas podem fazer, me relatam e aí eu procuro entender o que aconteceu para encaminhar qual vai ser a direção que ela pode dar quando ela sofreu alguma LGBTfobia ou qual é a direção que ela vai tomar quando ela precisa resolver uma questão. Mas para mim não é satisfatório porque eu acho que eu sentiria vontade de algo mais amplo. Tanto que eu tenho bastante proximidade com o coletivo daqui e eu tenho muita vontade de ir lá militar com o coletivo, porque eu acho que lá eu vou fazer alguma coisa mais efetiva. Sei lá, a gente pode fazer um plantão de orientação. Eu sei que eles fazem campanhas de arrecadação de alimentos. Eu sinto que falta porque a gente não conseguiu até hoje, por exemplo, mapear a comunidade na cidade, porque as pessoas ainda continuam escondidas nos seus armários ou nos seus cantos, sem se mostrar por conta de ser uma Eu cidade acho que interior em habitacional. 2018 muita gente se ligou de que era preciso fazer alguma coisa, de que o jogo não estava ganho. A gente estava achando que, principalmente quem é branco, de classe média, vive numa bolha, de que a gente não tinha nenhum risco de ameaça a direitos e tudo mais. E a partir de 2018 a gente começa a entender, né? Muita gente sai do armário no sentido de trazer muito ódio, muito preconceito, inclusive pessoas muito próximas que conviviam na minha casa, minha família, e de repente começam a postar coisas muito LGBTfóbicas e que me assusta, porque são pessoas que sabem de mim. Começo a entender que Cotia tem uma vida muito forte, assim, muito... E começo a me juntar mais com a OAB Cotia, até que muda a gestão, enfim. E eu fui convidada, não é que eu fui convidada, eu perguntei, né, para a nova gestão, para as pessoas que faziam parte, se já tinha uma comissão de diversidade, porque eu queria somar, acho que eu podia acrescentar muito, porque eu sou artista, né, também advogo, acho que eu queria trazer coisas novas e tal. E aí não tinha uma comissão de diversidade ainda, fui conversar com o presidente, o eleito, e aí ele me
perguntou, então, não temos, você quer criar? Você quer ser a presidente? Na hora, caramba, né? Não sei. Eu pensei em ser presidente de nada na OAB. Até porque eu tinha uma visão um pouco preconceituosa da OAB, eu confesso, uma coisa meio mofada, eu achava que era assim, uma coisa muito politicagem, umas coisas muito assim que me... Mas eu falei, pô, a gente quer mudanças, mas também não quer fazer parte, a gente tem que fazer parte das mudanças, né? Então eu falei, vamos, bora lá, não sei nem por onde começar. Quando eu voltei para São Paulo, que eu amadureci mais essa ideia, eu pensava o seguinte, na época tinha muitos fly VIP, que eles davam para a gente poder entrar na boate gratuitamente. E aí ficava aquelas filas enormes, né? Porque você tinha um horário, você tinha que entrar em alguns lugares até 11 horas, em outros até meia-noite, né? Eu falei, bom, se as pessoas já se expõem nas filas, se elas se expõem no Largo do Arocho, se expõem na Marquês de Itu, elas já estão na rua, então provavelmente elas vão querer ir para a rua fazer uma caminhada também. Aí, nesse processo, eu conheci o Quioga, que ele trabalhava de voluntário no Grupo Pela Vida. O Grupo Pela Vida trabalha só com a questão de AIDS. Ele trouxe para mim essa ideia do Corsa, né? Olha, César, a gente vai se reunir aí para fundar um grupo aqui em Campinas. Você não quer participar com a gente? E aí eu fui. As nossas primeiras reuniões eram na Lapa, no consultório de um psicanalista. E ali, então, a gente formou o Grupo Corsa, que é Cidadania, Orgulho, Respeito e Amor. Então, aí, eu comecei a ser militante LGBTB, a partir do Corsa. A partir do Corsa, eu coloquei a minha ideia da parada. E aí, eles adoraram tudo, falaram, mas vamos ampliar essa ideia, chamamos outros grupos também para a gente fazer a parada. Eu conheci os meninos do Núcleo LGBT, era Núcleo GLT, Núcleo de Gay, Lésbicas e Travestis, do PT. E eles me levaram para o gabinete do Ítalo Cardoso, que na época era vereador. Vê aí que a rapaziada está precisando, com relação a essa marcha, na época a gente queria chamar de marcha e não parada, para eles levarem essa marcha para a rua. E assim fizemos a nossa primeira parada em São Paulo. Resolvemos fazer no dia do orgulho mesmo, que era 28 de junho. Fizemos a primeira, mais ou menos umas 500 pessoas participaram. Opa, deu certo. Vamos para a avenida? Então, próximo ano, a gente foi para a Avenida Paulista. E aí realizamos a primeira que já tinha sido, mas começamos a contar a primeira na Paulista até a quarta. Na quarta, eu mudo para o interior e aí o povo dá uma continuidade. Então, minha militância já estava sacramentada tanto pelo movimento de AIDS e agora pelo movimento LGBTB. Eu nem me entendo sem a militância, né? Porque nascida em 1970, lá em Florianópolis, no interior de Florianópolis, depois transicionando depois de 50, aí eu estou com 53 anos e meio. Não tem como a gente, para mim não há outro caminho que não seja a militância, né? A minha família, enquanto bicha-ursa, elas me aceitavam, enquanto travesti não me aceitam. Eu sou uma pessoa que fui abandonada pela família, né? Então a gente encontra na militância um lugar de acolhimento, um lugar de fortalecimento, né? Eu estive praticamente em todas as paradas LGBTs de São Paulo, né? Ano passado eu estive visitando uns filhos de santo em Portugal e eu estive na parada trans de Portugal. Foi um momento muito incrível dentro dessa militância. É tão legal a gente aos 54 anos falar assim, nossa, é possível chegar num ambiente como a OAB e falar, eu sou gay, eu sou lésbica, eu percebo quanto isso é libertador. E nesse sentido, uma coisa era eu lá na arte, no teatro, né? Agora foi como se eu tivesse quebrado todos os muros, todas as barreiras, inclusive familiar, assim, porque agora eu começo a postar muito e vou fazendo palestra e posto todos os vídeos e vou...
Então, e me colocou numa situação de muito mais respeito, sabe? Muito mais respeito. Isso é curioso porque quando a Associação da Parada completou 10 anos, ela fez homenagem para os fundadores da Parada. E foram homenageadas 2 pessoas. Uma delas não estava na Parada, entrou para o grupo depois, e a outra até estava, mas não teve atuação. Mas o negro, que deu o pontapé inicial, que chamou todo mundo, que era eu, sequer foi lembrado desse processo. Houve apagamento total do meu nome, né? Quando eu fui fazer a minha pós, né? E aí vai chegando, passa o primeiro ano, vem no segundo ano, vai falar sobre o quê, né? E eu ainda não tinha ideia nenhuma do que falar, no que falar. De repente falei, tá aí, vou falar sobre esse momento de racismo no movimento, né? Quando fizeram, pagaram totalmente a minha construção. Eu acho que ser militante nesse processo todo me trouxe conquistas que para aquele gayzinho lá do interior jamais sonhou chegar.